Olá, hoje nós vamos conversar sobre William Tyndale, um dos mais importantes reformadores ingleses e o pioneiro na tradução da Bíblia para o inglês. O seu trabalho não só mudou o curso do cristianismo na Inglaterra, mas também teve um impacto profundo na história cultural e linguística do povo de língua inglesa. Neste vídeo vamos explorar o contexto histórico, as motivações teológicas de Tyndale e como o seu trabalho moldou o futuro da reforma inglesa. Vamos chamar de William, que é mais fácil. William nasceu por volta de 1494, lá na Inglaterra. Ele cresceu em uma sociedade profundamente católica, onde a Bíblia só podia ser lida em latim, em uma igreja por um clérigo. William foi educado em Oxford e Cambridge, duas das principais universidades da Inglaterra, onde ele entrou em contato com o pensamento humanista e as ideias reformistas que circulavam pela Europa. Inspirado por Martinho Lutero, William abraçou a ideia de que a Bíblia deveria estar disponível para todas as pessoas na língua delas. A maior realização de William foi a tradução do Novo Testamento para o inglês. Ele publicou a sua tradução em 1526. Antes disso, as pessoas comuns não tinham acesso direto à Bíblia. A igreja mantinha um controle estrito sobre a sua leitura e a sua interpretação. William acreditava, entretanto, que todo mundo tinha que ter acesso à Bíblia, na língua da própria pessoa, sem a necessidade de qualquer intermediário. Ele foi o primeiro a traduzir o texto bíblico direto dos textos gregos e hebraicos para o inglês, e a sua tradução foi revolucionária. Ela foi escrita num inglês claro, direto, limpo, e que ajudou a disseminar as ideias da reforma protestante ali na Inglaterra. Embora esse trabalho fosse um trabalho inovador, ele também era perigoso. Na Inglaterra do século XVI, a tradução da Bíblia para a língua vernácula era vista como uma ameaça para a Igreja Romana e também para o Estado da Inglaterra. Por isso, William foi perseguido e em 1524 ele precisou fugir para a Europa continental, onde ele continuou trabalhando em cidades como Hamburgo, Antuérpia e outras mais. Mesmo no exílio, ele enfrentou perseguições constantes, não foi uma vida fácil para ele. Mas isto não o impediu de continuar trabalhando na tradução da Bíblia, e nesse período do exílio, ele avançou bastante na tradução do Antigo Testamento. Eu quero que você entenda que William não era apenas um tradutor, ele era um teólogo, e um teólogo comprometido com a reforma protestante. Ele estava, então, influenciado pela doutrina da justificação pela fé, lá de Martinho Lutero, defendendo que a salvação não era alcançada por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele também acreditava na autoridade suprema das Escrituras para as questões de fé, para as questões de prática religiosa. Então ele rejeitava a ideia de que a igreja ou o clero poderiam interpretar a Bíblia de forma exclusiva. Não, qualquer pessoa poderia ler e interpretar a Bíblia. Infelizmente, o trabalho de William o levou à prisão. Em 1535, ele foi traído e capturado lá em Antuérpia. Após um longo julgamento, ele foi condenado por heresia e executado por estrangulamento. Depois de estrangulado, ainda foi queimado numa fogueira. As suas últimas palavras, segundo relatos de testemunhas, foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. William acreditava firmemente que o povo inglês deveria ter acesso à Bíblia no seu próprio idioma. E pouco depois, o próprio rei inglês, o Henrique VIII, autorizou a publicação da Bíblia em língua inglesa. Uma curiosidade, mesmo depois de sua morte, cerca de 80% de sua tradução do Novo Testamento foi incorporada à famosa Bíblia do rei James, a King James Version, de 1611. Isto mostra a enorme influência de seu trabalho, não só na teologia, mas também na língua inglesa, ajudando a moldar o inglês como ele é falado na atualidade. William Tyndale é uma figura central na história do cristianismo e da reforma. O seu trabalho de tradução não só tornou a Bíblia acessível lá na Inglaterra, mas também ajudou a consolidar a reforma protestante naquele país. Ele pagou com sua vida pelo seu desejo de ver a palavra de Deus na mão de todas as pessoas. Mas o seu legado continua vivo até hoje, tanto na tradição protestante quanto na tradição católica também. Atualmente a Bíblia é vendida em versões protestantes ou católicas livremente. Qualquer pessoa hoje em dia pode comprar a sua Bíblia e levar para casa
sem nenhum tipo de restrição. Isto é legado de William Tyndale. Então, quando você estiver lendo a Bíblia hoje em dia, se lembre que pessoas no passado deram a vida para que isso fosse possível. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo com quem você acha que possa se interessar por esta mesma temática. O seu like é muito importante. É ele que avisa ao YouTube que o vídeo é digno de ser compartilhado, de ser visto por outras pessoas. Então, dê o like. Já deu? Muito obrigado. Aproveito para indicar para você 2 cursos meus EAD, totalmente à distância. O primeiro deles é Escatologia Bíblica. Nele eu trabalho o tema do fim do mundo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O outro curso é Interpretação Bíblica, como ler e entender a Bíblia. Ambos os cursos podem ser acessados pelo link que está na descrição deste vídeo. Mas se você estiver usando o seu computador para consumir este conteúdo aqui, é fácil, é mais fácil ainda. Pegue o seu celular, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece para você e você vai direto para a página de inscrição. Até a próxima, se Deus quiser.